A graça e a paz do Senhor Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, estou muito feliz por mais uma vez estarmos aqui no curso bíblico básico de discipulado gratuito. Esse curso é do Ministério Pescadores de Homens e nós estamos aqui para a terceira aula. Na realidade, fizemos uma introdução e depois tivemos a primeira aula falando sobre o conhecer a Bíblia. Hoje nós vamos, na segunda aula, tratar do tema o que é discipulado e o que é ser discípulo. Na realidade, como o nome é curso básico, noções do discipulado, ele pretende abranger as noções básicas para que faça, objetivando que nós, crentes, tenhamos mais apego, no melhor dos sentidos, à palavra de Deus e ao conhecimento da doutrina de Jesus. Então nós vamos iniciar a segunda aula, o que é discipulado, o que é ser discípulo. Antes de iniciar a aula, propriamente dita, primeiramente eu quero fazer um concerto em relação à aula primeira, sobre conhecer a Bíblia. Acho que vocês se lembram que eu falei que a Bíblia é dividida em dois grandes livros, em duas grandes partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando eu falei sobre o Novo Testamento, eu disse que se iniciava com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, eu tinha falado de modo errado que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João eram todos apóstolos de Jesus. Na verdade, os apóstolos eram apenas Mateus e João. Ou seja, aqueles que andaram com Jesus. Além de outros, porque na realidade os 12 apóstolos integravam os 12 apóstolos ainda Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, André, Bartolomeu, Filipe, Tadeu, Tomé e Judas. O Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Estes eram os 12 apóstolos que andaram com Jesus. Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, o João, André e Filipe, eles foram chamados por Jesus quando eles eram pescadores. Eles exerciam a profissão de pescadores. E aí a gente já vai vendo aí a questão do discipulado. Como é que sabemos de tudo isso? É uma história assim que nós pegamos de algum livro, ou de um livro qualquer, ou alguém que contou? Não, nós sabemos disso por causa da Bíblia. A Bíblia ensina. Então, apesar de terem escrito o primeiro e o terceiro evangelhos, Marcos e Lucas, eles não eram apóstolos, porque não andaram com Jesus. Ok? Eles andaram, na realidade, com Paulo, com o apóstolo Paulo. Assim, eu tenho a obrigação de fazer essa correção, porque eu não posso comungar com o equívoco, com a inverdade. Ok? Também com referência à aula 1, conhecendo a Bíblia, queremos dizer da sua importância para o discipulado. O discipulado, na realidade, envolve o conhecer a Bíblia, que é o assunto desta aula 2. É que, sem o conhecimento da Bíblia, não há discipulado. Não conseguimos entender o que seja discípulo. Aliás, não tem como sabermos sobre a fé, sobre a graça, sobre Deus, Jesus, Espírito Santo. Então, mais uma vez, vejam a importância de se conhecer a Bíblia. E aqui eu vou findar um complemento da aula 1 sobre conhecer a Bíblia.
não temos o interesse, como dissemos, né, porque não é o objetivo deste curso, tratar de coisas minudentes, de forma mais extensivas, porque isso vai caber, né, a cada pessoa, o interesse de cada um, no momento em que lerem a Bíblia e começarem a estudar de fato a palavra de Deus. Mas são noções bem básicas que as pessoas, né, sempre, né, perguntam, e nós sempre necessitamos repeti-las também, porque nós também aprendemos cada vez que nós repetimos aquilo que já sabemos ou pensamos que sabemos. A Bíblia é um livro muito antigo. Alguma novidade nisso? Alguém pode pensar que não. Alguém pode pensar que a Bíblia é um livro escrito como esse aqui. Esse livro aqui é Como Ler a Bíblia, que já é um livro falando da Bíblia, né? Como Ler a Bíblia. Um livro muito bom, muito famoso. Um guia de estudo da Bíblia, do Gordon Fee e do Douglas Stuart, que são autores desse outro livro aqui. Entendes o que leis? Um guia para entender a Bíblia. Isso aqui, né, exegese e hermenêutica, isso aqui depois pode ser lidos por todos vocês que assistem o curso, certo? Assim que terminarem a leitura da Bíblia pela primeira vez. Pelo menos é assim que eu recomendo. Mas sim, como eu estava dizendo, esses livros aqui foram escritos há poucos anos atrás. Já a Bíblia, que é um livro muito antigo, ela foi escrita durante mais de 1.400 anos. Primeiro, o tempo em que a Bíblia foi escrita. Cerca de 1.400 anos. Aí, de Gênesis, que é o primeiro livro, como nós vimos na aula, a Apocalipse, que é o último livro. O Apocalipse, por sinal, que é o último livro, ele é datado de volta do ano de 95 depois de Cristo. Ou seja, é o último livro da Bíblia, o último livro aqui, quando eu abri Apocalipse, né? Apocalipse, vocês sabem, né? Vocês estão acompanhando, ele foi escrito cerca de no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, no final do primeiro século. Todos nós sabemos que estamos no século atual, 21º século, ou seja, século 21. E o primeiro livro, Gênesis, acredita-se, foi escrito em torno de 1.400 anos antes de Cristo. Por isso que dá os 1.400 anos de Gênesis e Apocalipse. Você imagina, assim, algum livro escrito durante tanto tempo? Então, a Bíblia, desde o seu último livro, Apocalipse, tem aproximadamente, até o ano atual, 2024, tem aproximadamente 1929 anos. Ou seja, 1920 anos do primeiro século até o dia de hoje, quase 20 séculos após. Vejam nisso, meus irmãos, minhas irmãs, o poder de Deus com a sua palavra. Ela permanece incólume. Escrita, agora vem a parte de quem escreveu a Bíblia, né? Por cerca de 40 pessoas diferentes, entre reis, médicos, pescadores, pastor de ovelhas, fazedor de tendas, coletor de impostos, etc. Uma variedade de pessoas, né? Porém, na verdade, todas essas pessoas que escreveram a Bíblia foram inspiradas por Deus. Por isso que a Bíblia não é um livro comum, por isso que a Bíblia é a escritura sagrada. Então, essas noções ainda para complementar a aula passada. Vou sugerir algumas dicas para a leitura da Bíblia. Afinal, vocês já estão lendo? Estão seguindo o plano que eu coloquei na descrição do primeiro vídeo, da primeira aula? Eu coloquei lá. Eu digitalizei, né, 365 dias, fiz 3 colunas, e inspirado no livro Pão Diário, que dá a dica dia por dia, eu copiei todos os dias e fiz na coluna o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e presenteei a todos nós, né, para lermos a Bíblia seguindo, né,
Então, vocês já estão lendo? Então, lógico que para se ler a Bíblia, é preciso ter uma Bíblia. Algo parece ser bobo, não é? Se você não tem, corra urgentemente para ter. Recomendo a tradução, aí que é uma recomendação, a Nova Almeida Atualizada, NAA, da Sociedade Bíblica Brasileira. Meus irmãos, outra coisa importantíssima, na verdade, ela é a razão de estarmos aqui reunidos nestes encontros acerca de discipulado. Para ler a Bíblia, precisamos ser crentes em Jesus. O que isso significa? Você tem a consciência de que é um pecador? Você tem essa consciência? Se você tem, você já se arrependeu dos seus pecados perante o Senhor? Se arrependeu, você crê que foi perdoado por Deus? Então, é com essa consciência, você já confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Isso é condição sine qua non para podermos ingressar no reino dos céus. Não é simplesmente pegar a Bíblia e ler. Eu vou ler aqui a Bíblia e tal. Absolutamente que não. Então, feito tudo isso, consciência do pecado, arrependimento, crença que foi perdoado, confissão que Jesus é o único Senhor e Salvador, crendo e confiando na ação do Espírito Santo, agora sim você é filho de Deus, não mais criatura de Deus. Embora criatura de Deus, agora você é mais ainda, você é filho de Deus. E sabe da sua responsabilidade agora? Então, você agora está liberto das trevas, deste mundo caído, e o seu nome encontra-se no livro da vida. Tudo isso que eu falei se encontra na Bíblia. Arrependimento, perdão, confissão, trevas, mundo caído, livro da vida. Você está salvo e vai viver a glória de Deus junto a Ele em todo e com todos os remidos. Agora, pergunto, qual a condição espiritual que você se encontra para ler a Bíblia? Se você não é crente e lê a Bíblia, como eu disse, como se fosse um livro qualquer, você não entenderá a palavra de Deus. Porque somente o Espírito Santo pode dar a exata compreensão de algo sagrado. A lógica humana não alcança as coisas espirituais. Então é um esforço vão. Se você simplesmente tentar ler a Bíblia como um livro qualquer e achar que vai receber os conhecimentos divinos. Impossível. E o que devemos fazer para ler a Bíblia na prática? Ainda continuando, não é? A primeira coisa, se eu não falei antes, orar. Orar antes de ler. Orar antes de ler. E a última coisa, depois da leitura diária, orar depois de ler. Então, nunca se esqueça. Você sendo crente, você pode orar, sua oração será ouvida nos céus, e então você sendo crente, você pode ler a Bíblia, e deve ler. Porque não há harmonia, não existe, crença de se crer em Jesus sem conhecer a sua palavra. Então nunca se esqueça,
Para ler a Bíblia e entendê-la é preciso que sejamos crentes e que necessitamos orar antes e depois da leitura. E a leitura só tem sentido quando somos discípulos de Jesus. A Bíblia não é qualquer livro, eu já disse. A Bíblia é a palavra de Deus. Devemos ler a Bíblia com toda a reverência, solenidade e respeito. Claro que existem diversas maneiras da leitura, do processo de leitura da Bíblia. Mas eu vou falar, o que eu posso dar como experiência. Ao meu sentir, a primeira leitura deve ser uma leitura direta, sem necessidade de se tentar, entender tudo, todas as frases, todas as palavras, todos os versículos. Não. A primeira leitura tem um grande objetivo: ler toda a Bíblia. Você já se pegou com essa indagação a você mesmo? Você diz assim, eu não consigo ler, eu comecei, parei tal, eu estou lendo muito atabalhoadamente, eu tenho assim, tenho assado vontade, mas não consigo. Bem, se ficarmos refletindo muito em cada versículo da Bíblia, jamais leremos a Bíblia, principalmente toda a Bíblia. A mesma coisa, se nós ficarmos pegando um pedaço do Salmo, de Provérbios, ler um pouco lá de Apocalipse, ler de Gênesis, você nunca vai conseguir ler de forma sistemática, e mais compreensiva a palavra de Deus. Então, isso é muito importante a gente saber sobre isso. Por quê? Não simplesmente para dizermos que lemos a Bíblia. O objetivo de ler a Bíblia toda não é para dizermos que nós conseguimos ler a Bíblia toda, mas porque ao lermos a Bíblia toda, o Espírito Santo, ele nos capacitará para não sermos engolidos pelas falsas doutrinas, pelas histórias inventadas, pelos falsos profetas, inclusive aqueles travestidos de cordeirinhos, pelo falso evangelho, pelo evangelho que chama o evangelho fácil, pelas falsas Bíblias. Então você que nunca leu, se comprometa em seguir o plano de leitura que eu coloquei na descrição da primeira aula, certo? E vou dizer por que nesse plano a leitura tem de ser direta. Não adianta ficar só falando, Preste atenção. Eu vou ler aqui, então veja na prática, eu vou ler aqui o primeiro versículo da Bíblia e mostrar porque não podemos ficar meditando muito na primeira leitura. Então veja bem, quando nós lemos aqui Gênesis, primeiro capítulo, primeiro versículo, veja aqui, meus irmãos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E aí se vai, a leitura. Mas veja bem, se nós pararmos para ler e entender o primeiro verso, no princípio Deus criou os céus e a terra, veja quanto tempo nós gastaremos para compreender a fundo a frase, cada palavra. Por exemplo, Deus criou. Essa palavra criou significa não criou de alguma coisa, como nós homens criamos qualquer coisa. Criamos um livro com base em papel que foi feito de algo que já existia. A própria escrita do livro vai com base de algo que nós já aprendemos de outras pessoas, que aprenderam de outras. Qualquer coisa, uma edificação de uma casa, etc. e tal, se cria de alguma coisa que existe. Deus não. Deus criou os céus e a terra. Deus criou do nada. Aí você vai fazer uma investigação da palavra criou na língua hebraica, que é a língua original que escreveu a Bíblia, não é verdade? Então, criou é a palavra bara. Eu não sei a pronúncia porque eu não sei falar hebraico, mas vamos falar aqui do jeito que sabemos, significa bara. E essa palavra bara significa criou do nada, ou seja, nihil, que é latim já, N-I-H-I-L, nada. Então Deus criou do nada. E no princípio, o que significa no princípio? No princípio, é no início. Mas
nós vamos ver, por exemplo, que essa palavra no princípio, ela é repetida da mesma forma lá quando João fala em seu evangelho, no primeiro capítulo, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, né? Então veja bem, quanto tempo nós gastaremos só para compreendermos o primeiro verso? E eu fiquei só aí, há palestra sobre esse primeiro verso. Então nós não vamos fazer isso. Vamos agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento, o primeiro livro, né, que é o Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar a foto, o Evangelho de Mateus. Vamos ler o primeiro versículo do primeiro capítulo. Está falando sobre a genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja, se você não lê direto, se você não lê, você vai ter de interpretar, procurar saber o que significa, primeiro, o que é o livro da genealogia, o que é genealogia, certo? Isso não impede que você tenha um vocabulário, um dicionário, né, de português, para aprender algumas palavras na hora que você estiver lendo, certo? Mas isso fazendo de uma forma harmônica, né, para que não se perca muito tempo. Mas você vai ver que o livro é da genealogia de Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Então você lê filho de Davi, você não vai saber o que é filho de Davi. Aí você vai ler, Davi, quem é Davi? Aí você vai para a Bíblia entender quem é Davi. Há livros explicando sobre Davi, o rei Davi, o segundo rei, né, de Israel, o segundo rei na trilogia, né, dos reis, dos primeiros reis, Saul, Davi e o filho dele, Salomão. Aí você vai, filho de Davi, vai gastar um tempo aqui procurando saber quem é Davi. Aí depois você vai ver quem é filho de Abraão. Aí quem é o filho de Abraão? Aí você vai ter de ir lá para o Gênesis, você vai estudar sobre Abraão, que ele saiu da terra de Ur, que ele é o patriarca, né, da nossa fé. Então veja bem, você não pode ler a Bíblia a primeira vez tentando entender a Bíblia. Não deve fazer isso. Você deve ler livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí você vai lendo. Abraão gerou Isaac. Você vai decorar tudo isso? Não. Você vai dar uma passada, a primeira, ok? Bem, caminhemos. Quando terminarmos a primeira leitura da Bíblia toda e recebermos toda a generosidade do Espírito Santo, então, numa segunda leitura, podemos e devemos estudar a Bíblia de uma forma mais meditativa, reflexiva, refletir mais sobre cada verso. Aí o plano de estudo, a forma, a maneira, né, de estudar são outros. Aí você pode ter uma Bíblia de estudo, tal. Nada disso vai impedir que você, né, vá conhecendo paralelamente, né, a Bíblia. Quando? Como? Através dos cultos. Por isso a importância dos cultos públicos, né, na igreja, a importância que você dá à conversa, né, a participação com outros irmãos sobre assuntos bíblicos, etc. Bem, vou colocar aqui na descrição da Bíblia, na descrição desse vídeo, 2 vídeos sobre a Bíblia, certo? Mais extensos, para quem quiser maiores detalhes, mais explicações, ok? Bem, vamos iniciar agora, gastei aqui 24 minutos, vamos iniciar agora a aula 2, peço perdão, mas a necessidade de todos esses esclarecimentos. O que é discipulado? O que é ser discípulo? Você pode abrir a boca e dizer com toda sinceridade que é discípulo de Jesus? Você deveria dizer e ter certeza, né, que sim, já que você é um crente, um cristão. Mas o que é ser discípulo? Eu vou ler na palavra. Então vocês vão ver que o discipulado, ele é todo em cima da palavra de Deus. Então vamos ler a palavra. Efésios 5, 22, 27. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele,
Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus disse que são discípulos verdadeiros aqueles que creram nele e se permaneceram na palavra dele. O discípulo é, pois, um aprendiz, um aluno. Todos nós somos aprendizes. Ser discípulo de Jesus é ser um aluno de Jesus. Aquele que recebe a sua doutrina, os seus ensinamentos. De quem recebemos? Dele mesmo e dos apóstolos. Por isso se fala a doutrina dos apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus. Por isso lemos a Bíblia. Por isso somos crentes, por isso somos cristãos, por isso somos discípulos. A palavra discípulo, ela tem uma relação com disciplina. Quando Jesus ensina, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você lê lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 24, ele está convocando o convertido, o crente, a obedecê-lo. Só segue quem obedece. Segundo o pastor Jonas Madureira, há dois sentidos para se entender o que é ser discípulo. O ato de seguir a Jesus. Então, seguir, discípulo de Jesus, o ato de seguir a Jesus. E outro, o ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Olha o discipulado. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando ajudar alguém, alguém que ouve, a seguir a Jesus. Como eu também aprendi a seguir Jesus através de outras pessoas que seguiam a Jesus. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a pregação do pastor Jonas sobre discipulado, onde ele faz um mergulho profundo sobre o discipulado e o que é ser discípulo de Jesus. Podemos dizer que discipulado significa aprender de Jesus e se tornar mais parecido com ele. Quando nós nos convertemos, porque fomos justificados por Jesus, então passamos a desfrutar de um processo de santificação até a segunda vinda de Jesus, ou a nossa morte, aquilo que acontecer primeiro. E este processo está atrelado ao discipulado, é a jornada. Veja, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia fala que somos feitos à semelhança dele. Podem ler lá, irmãos, vocês estão com a Bíblia aí, né? Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vejam bem, aí nós nos identificamos, com atributos de Deus, com a personalidade de Deus, porque há atributos que são comunicáveis a nós, como santidade, e há outros que não são, que somente pertencem a Deus, que é, por exemplo, a onipresença de Deus em tudo, a onisciência de Deus. Agora aprendamos essa lição em Mateus 11, 29. Estamos falando sobre discípulos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, Jesus dizendo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Olha, discipulando. Todo cristão, meus irmãos, é chamado para ser discípulo de Jesus e para ensinar outros a serem discípulos. A convocação é de Jesus mesmo, está na Bíblia. Então a primeira coisa que devemos entender é que ao nos convertermos passamos a ser discípulos de Jesus
e nos comprometemos com Ele. Não vivemos mais a nossa medíocre vida, mas a vida que Jesus nos concede, nos oferece graciosa e misericordiosamente. Ser cristão, evangelista e discípulo é a mesma coisa. Agora, como eu disse, as orações que nós fazemos chegam a Deus, porque agora não somos mais apenas criatura de Deus, mas filhos de Deus. Lembremos-nos sempre disso. Então, prestem bem atenção a essas outras afirmações. Se você não conhece a Bíblia, não ama a palavra do Senhor, você não é cristão, você não é evangelista, você não é discípulo. Sua fé é nada. Afinal, a Bíblia, como nós aprendemos, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Precisamos conhecer a Bíblia para que aprendamos a obedecer a palavra de Deus. Se você não é discípulo de Jesus, ou seja, não obedece a Jesus, aos mandamentos de Jesus, a sua doutrina, você não é cristão, a sua fé é nada. Para conhecer a Bíblia, para ser discípulo, é preciso que você entenda as 3 coisas que eu falei, né, do ato que antecede mesmo o ato de ler a Bíblia. Aliás, é o ato que antecede mesmo quando nos tornamos cristãos, um crente. Eu vou repetir aqui, meus irmãos, me permitam. Primeira, você é pecador e necessita ter a consciência de que o pecado habita em você. Se você tem a consciência do pecador, é preciso que você seja perdoado por Deus, de modo que é preciso que você se arrependa dos seus pecados. Em você se arrependendo e sendo perdoado por Deus, é preciso agora que você confesse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Após isto, pela graça de Jesus e pela fé, você agora é um convertido, um remido, um cristão, um discípulo. Nós estamos falando de discipulado e discípulo. Há uma conclusão aqui. Em sendo um crente, por força da graça e fé, dons de Deus concedido a você e a mim, agora você pode ler, meditar e compreender a Bíblia. Agora você pode ser discipulado, porque agora você é um discípulo em processo de santificação. E quando você aprender a palavra do Senhor, tiver mais intimidade com o Senhor, você também pode discipular. Faz parte, né, do que a graça nos concede. Entendeu? O objetivo do discipulado bíblico é levar as pessoas a conhecerem a salvação que está em Jesus Cristo, somente nele. E a partir daí, essas pessoas também passam a ser discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Há um ditado popular que diz assim: ovelha gerando ovelha. O objetivo do discipulado é, pois, formar discípulos que também conseguem ensinar outros discípulos. A ordem de discipular foi dada a todos os seguidores de Jesus. Nós vamos falar, quando falar mais sobre o discipulado em si, eu vou falar sobre a ordem. Cada crente pode e deve aprender, pode e deve ensinar. Cada crente pode ajudar a discipular, usando os dons, os talentos que Deus dá a cada um. Mais importante do que eu falar sobre discípulos, eu já falei alguma coisa, é lermos o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Então, por favor, tenham paciência para ouvir a voz de Deus nesta segunda aula. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. Prestem bem atenção. Eu vou ler, né, a palavra de Deus, que versando sobre ser discípulo. Vamos ver agora. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas 6:40.
Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 e 16. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos dos Apóstolos 2, 42. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 2 Timóteo 2:2. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gálatas 6:6. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. 1 Pedro 2:21. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos dos Apóstolos 1:8. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo, escreveu Paulo em 1 Coríntios 11:1. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:31-32. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:34-35. Finalmente, vou citar Colossenses 1:28-29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses e explicando como ele é discípulo. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para os ensinamentos de Jesus sobre aqueles que não podem ser seus discípulos. Não podem ser seus discípulos. Aprendamos em Lucas 14:26-33. Na realidade, aqui Jesus estava falando para grandes multidões que o acompanhavam. E ele dizia assim: se alguém vem a mim, prestem atenção, irmãos, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe e a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E finalmente ele diz: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso aqui é objeto de uma grande meditação, reflexão, para entendermos esses três posicionamentos que Jesus ensina às multidões. Mas aqui nós já sabemos assim, de antemão, já dá para ler
que há sofrimento, né, que há um amor diferenciado aqui, porque quando Jesus compara aqui, você não pode amar a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, tanto quanto me ama, ele está mostrando, não é que não ame essas pessoas, mas que o amor é totalmente diferente. Você não pode endeusar essas pessoas. Nós devemos endeusar apenas aquele que é o único. Amém? Glória a Deus. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo também, em poucas palavras, que o tomar a sua cruz é aquele que vai ter uma carga de sofrimento. E o tomar a cruz é o sofrimento por seguir a Jesus. Esse é o sofrimento, é o fato de você seguir a Jesus. E finalmente, quando ele diz que qualquer um de vocês que não renuncia a tudo, o que tem não pode ser meu discípulo, ele quer dizer que você tem sim, tem de se desapegar, né? Se desvencilhar desse amor, desse apego às coisas do mundo, às coisas visíveis, ou mesmo coisas imagináveis. Só há um Deus, é nesse sentido. Então, se não há essa compreensão, não há possibilidade de seguir como discípulo. Bem, irmãos, com a conversão, ou seja, quando nós nos transformamos em crentes em Jesus, através do processo da metanoia, que é a mudança de mente, operada somente por Cristo, através da graça e a fé, veja o que a Bíblia diz que nós nos tornamos cristãos, Atos 11, 26b. Eu não vou ler os versos porque o vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou citar o que nós nos tornamos, vou citar o que nós nos tornamos, né? E a qualificação, vamos assim dizer, e vou citar o verso da Bíblia, né? O capítulo e o verso. Então, cristãos, Atos 11, 26b, anotando aí. Né? Nós nos tornamos novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17. Santos, Levítico 20 e 26. Justos, Romanos 1, 17. Amigos de Deus, João 15, 14 e 15. Irmãos de Jesus, Romanos 8, 29. Bem-aventurados, Salmo 1, Mateus 5, 3, 11, ou seja, aquelas bem-aventuranças, que são 8. Nós nos tornamos embaixadores, 2 Coríntios 5, 20. Discípulos, João 8, 31, 32. Filhos de Deus, Romanos 8, 16. Imitadores de Cristo, 1 Coríntios 11, 1. E 1 Tessalonicenses 1, 6. Imitadores de Cristo. Ceifeiros, Mateus 9, 37 e 38. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8, 17. Enviados, João 17, 18 e Romanos 10, 15. Testemunhas, Atos 1, 8 e João 15, 27. Evangelistas, ou evangelizadores, ou pregadores, 1 Coríntios 1, 17. Cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, 1 Coríntios 3, 9. Bem, meus irmãos, aí, veja bem, entendam, pelo amor de Deus, isso não são apenas meras qualificações, meras informações, não. As pessoas do mundo buscam cargos e posições que as tornem importantes na sociedade, brigam por isso, né? Há situações que realmente causam constrangimentos, para falar pouco. Mas vejam quantas qualificações, né? Quantas posições nós, os crentes, os remidos, somos investidos para honrar a Jesus, não a nós mesmos. Já pensaram nisso?
Passamos agora a um tópico para finalizar a aula, onde encontramos na Bíblia sobre o discipulado em si, a palavra, porque discípulo nós vimos muitas. Bem, Mateus 28 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, dos discípulos, dizendo, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o Mateus 28, 18 a 20. Vejam bem aí, quando ele diz façam discípulos, isso aqui nós podemos dizer que esse façam discípulos, que é o verbo fazer, que comanda, você vai e façam discípulos. Esse verbo fazer discípulos significa discipular. Esse é o discipulado. Fazer discípulos significa fazer discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Então, irmãos, discipulado, na verdade, não é um curso, apesar de colocarmos o nome, curso de discipulado, porque é uma forma mais costumeira que as pessoas falam, mas não é um curso, não são reuniões em uma escola, em uma sala de aula, ou mesmo na igreja. No discipulado não significa algo limitado ao tempo, tipo tantas aulas, 12 aulas, 10 aulas durante um ano, tantas horas, etc. Não. Discipulado é submissão do crente a Jesus, ou seja, obediência a Jesus, desde o momento da conversão, quando você e eu, pela graça e pela fé, nos transformamos em crentes, até a segunda vinda de Jesus, ou se morrermos antes. Viver o processo de santificação, isso é discipulado. Afinal, Deus nos ensinou e nos determinou. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Santo significando separado do mundo, embora no mundo, para fazer a luz brilhar nas trevas, fazer o sal salgar na terra. Vou concluir. Quem lê a Bíblia sabe que Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, andava com os seus discípulos. E o que Jesus fazia? Ora, discipulava, ou seja, ensinava, tanto com palavras como em ações. Então, como crente é imitador de Jesus, aprendemos isso, somos todos bem-aventurados, felizes em discipular e sermos discipulados como aprendizes eternos. Discipular e evangelizar, agora falando de evangelização, são faces de uma mesma moeda. Afinal, quando se evangeliza, se discipula. Quando se discipula, se evangeliza. Porém, sobre o evangelho, o evangelismo, a evangelização, dedicaremos uma aula específica. Veja, Jesus, ele não só ensinava a pegar o peixe, ele fazia com que os pescadores praticassem a pesca, colocassem a mão na massa. Assim, não adianta simplesmente ouvir a palavra. E assumir uma posição cômoda, de paralisação, sem praticá-la. É preciso pegar no arado. Não podemos viver um cristianismo de brincadeira, de faz de contas, brincando de seguir Jesus no meio de uma multidão que não publiciza a sua fé. Para ser discípulo, a grande decisão é termos a consciência de que não podemos resistir a Jesus. Como Jesus não está em pessoa andando conosco, devemos buscá-lo em sua palavra e através dos seus imitadores. Daí o discipulado, daí o discípulo. Então você tem de ler a Bíblia por você mesmo. Isso também é prática de fé. Não adiar a importância de conhecer a Jesus. E depois praticá-la no dia a dia até a volta de Jesus. Vou dar um exercício para todos nós. Lermos em nossas casas
o mais breve possível. Mateus 7, 24 e 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E Tiago, capítulo 1, versículos 22 e 25. São poucos versículos, dá para se ler, né, e praticar essa fé tranquilamente. Isso aí fala sobre prática, a prática da palavra. Quer aprender mais sobre como discipular e como ser discipulado? Bem, aqui foram só noções, né, irmãos? Leia a Bíblia. Deus seja louvado. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser.